confesso para vocês que é uma mensagem que é tanto difícil para quem vai ouvir como para quem vai pregar. Porque quando você imagina, quando você pensa um pouco sobre levar a palavra, você também tem que entender que você vai ouvir a palavra que você está levando. Lembra da parábola do semeador? Nós somos semeadores e solo também. Nós recebemos a palavra e levamos ela. E hoje vai ser assim também. Queria falar com vocês hoje sobre um assunto. O título desse sermão de hoje é Vaidade de Vaidades. Vaidade de Vaidades. O que é vaidade? Quem sabe, quem pode participar aí, né? E me dizer qual é a sua concepção de vaidade? Quem pode falar aí? Egoísmo? Boa. O que mais? Futilidade. O que mais? Orgulho. O que mais? Idolatria. O que mais? O que você entende de vaidade? Ostentação. O que mais? Correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Nós temos vários codinomes que são relacionados à vaidade. Quando você vai para a palavra de Deus, no hebreu, a palavra vaidade, ela fala assim, hevel. E dentre os significados de vaidade é vapor. No hebreu, vaidade significa vapor. Sabe aquele vapor que você... Sabe quando está frio e você está falando com alguém no tempo e sai um vapor de sua boca? Sabe esse vapor? Ele demora muito, ele sai e desaparece. Aqui no hebraico, vaidade é um vapor que sai pela boca. Ele aparece e desaparece. Você consegue pegar esse vapor e guardar? Não. Vaidade, segundo o hebraico, e é tudo isso que vocês falaram, mas o sentido próprio dela é um vapor que sai pela boca. Ao mesmo tempo que ele aparece, ele some. Ele é passageiro e temporário. Eu sei que até 1899, a Babilônia, descrita na Bíblia, ela não tinha sido encontrada. 1899. E as pessoas que não acreditavam na Bíblia, uma das justificativas delas mas essa Babilônia, se ela é histórica, onde ela está? Então a Bíblia não tem nada de certo na Bíblia, porque está falando de um lugar que não existe, nunca existiu. Porém, em 1899, um alemão, arqueólogo e arquiteto, com a sua equipe, encontraram a Babilônia. Foram 14 anos escavando para achar. Ela estava no deserto, debaixo da areia, na região do Iraque, e a Babilônia foi encontrada. E o interessante, quando esses arqueólogos eles descobrem a Babilônia, é que eles tinham monumentos, muralhas, altares, e dentro das inscrições que tinham ali, eles encontraram coisas sobre Nabucodonosor, estátuas, desenhos em paredes de Nabucodonosor. O interessante é que, dentro dos escritos que eles encontraram lá, fala que reis poderiam ser eternos. Reis poderiam ser eternos. Quando você estuda a Bíblia, você percebe que muitos reis queriam ser adorados. O próprio Nabucodonosor fez uma estátua para isso. Ele queria ser adorado também. Só que, o que acontece? O que a história nos diz? Aquela Babilônia, a grande nação, a nação mais rica daquele momento, estava debaixo da terra, cheia de poeira, entulho, pedras. Quando você encaixa esse ponto do que a gente falou sobre o que é vaidade, nada é eterno nesse mundo. Nada é eterno nesse mundo. Tudo é vapor. Alguns vapores são mais rápidos que outros, mas tudo é vapor, tudo é passageiro. Vaidade é isso. Vaidade é quando você se concentra em algo que não vai para frente. É passageiro, acaba.
Eu queria convidar vocês para a gente abrir a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 1. Eclesiastes, no capítulo 1. Oi? Perdeu o quê? Qual? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, a tua palavra está aberta nesse momento. Nós clamamos, Pai, imploramos, Pai, que o Senhor nos traga algo importante hoje. Nós somos falhos, pecadores, mas nós dependemos de Ti e precisamos muito da Tua orientação. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Todo mundo achou? Amém? Quem não achou, pede alguém para o lado para ajudar. Tá? São um pouquinho pesados. Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2. Diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eclesiastes é um livro, se a gente parar para pensar assim, foi no momento final da história de Salomão. Salomão viveu numa era onde ele era o grande rei do mundo. Ele era o cara, ele era o mais rico. O reino dele era o reino mais rico. Ele tinha, sem parar para pensar, ele tinha 1000 mulheres, né? Juntando todos ali. 1700 mulheres. Isso é difícil. Hoje está muito trabalho. Quantos dias tem um ano, Vinícius? Esse aqui. 365? Dá quantos aí? 1700? Vamos colocar aí, arredondar para 350, 1400, 4. Aí o meu. 5 anos aí. Vou arredondar para 5 anos. Ele podia ficar com uma mulher por dia por 5 anos sem repetir. Salomão tinha tudo o que o mundo pode oferecer. E no final da história de Salomão, ele escreve Eclesiastes. E muitos estudiosos entendem Eclesiastes como um livro pessimista, um livro negativo. Outros entendem como um livro realista, onde ele declara o que é a verdade de fato para a pessoa. Independente, irmãos, esse livro é muito importante para a gente tentar se centralizar no que nós estamos fazendo nessa terra, o que nós estamos buscando. Vamos para Salmo agora. Vamos voltar um pouquinho ali. Em Salmos capítulo 39. Salmos capítulo 39, no versículo 5. Você vai embora com. Vou embora, nunca mais. Não, fica por aí. Quer ficar por aqui. Salmos 39, versículo 5 diz assim: desce aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Pura vaidade. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos como se o tempo fosse infinito. Mas Deus nos lembra que nós somos administradores, não donos da vida. Nós estamos nesse mundo para administrar a vida que nós recebemos dele. Não somos donos. E muitas vezes as pessoas vivem num mundo finito, pensando que algo maior vai ter. E ela busca a vida inteira isso. Ela busca a vida inteira a felicidade, independente do que você alcançar, seja em dinheiro, seja em pessoas, em outras substâncias. E muitas vezes não vazias. Salomão aqui, ele fala sobre alguns pontos relacionados à vaidade. O primeiro ponto que ele fala é o prazer. Prazer. Eu quero convidar vocês a gente voltar em Eclesiastes e podem manter a Bíblia aberta em Eclesiastes. Nós iremos ler algumas passagens aí e nós vamos ler Eclesiastes no capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: diz comigo, vamos, e eu te provarei com a alegria, goza após a felicidade. Mas também isso era vaidade. Salomão foi um rei que ele buscou por muitas e muitas vezes o prazer. E ele tentava encontrar prazer em várias coisas: riquezas, mulheres, dentre outros, ouro.
E ele percebe que tudo isso era vaidade. Se a gente tentar se conectar com a nossa vida hoje, nosso dia a dia, nunca teve viagens como tem hoje. Os povos antigos não têm eles não contemplam redes sociais como nós contemplamos, filmes, entretenimento e lazer. Porque se você parar para pensar, eu estava pensando nisso, meus pais tiveram uma vida mais difícil que a minha. Os pais deles mais difícil que eles. Eles já viram. A nossa vida hoje aqui é uma vida muito boa, assim, para pensar. Se você quer assistir um filme, você vai lá na internet e assiste. Antigamente você tinha que esperar assistir passar na TV, às vezes você tinha que gastar um dinheiro para alugar um filme. Você está em tudo nas suas mãos. Eu quero viajar, não tem dinheiro. Divide cartão de crédito, amigo. Você faz se quiser. Divide, você viaja também. Mas nunca esteve tão difícil relacionado à ansiedade e depressão como agora. Parece que quanto mais acessível ficam as coisas para as pessoas, mais doentes elas ficam. E a depressão, ela é a doença, eu não sei se ela já é. Eu estudei um negócio uma vez, não sei se ela é ou se ela vai se tornar a doença que mais incapacita no mundo. Pessoas deprimidas, elas ficam incapacitadas. Para quem convive, já conviveu com alguém deprimido, você vai perceber que ela parece que ela não está ali. A mente dela não entrega a mente para o estado do momento ali. Eu tenho uma avó, mãe do meu pai, chamada de vó Chica, o nome dela é Francisca. A vida inteira ela foi sempre um pouco negativa, isso é fato. Mas de 6 anos a 7 anos para cá, ela entrou no estado mais forte de depressão. E eu lembro que por 2 vezes meus pais foram até a cidade dela, buscaram ela, vai ficar na casa deles, 3, 4 meses ali. Meus pais cuidaram dela. Até banho a minha mãe deu nela, porque ela não conseguia. E ela era uma pessoa que fazia tudo em casa, limpava a casa, fazia comida e tudo mais. E ela não conseguia fazer nenhum básico por causa da depressão. Quando as pessoas buscam prazer, irmãos, como algo mais importante da vida delas, elas podem se sentir deprimidas, porque aquilo não vai satisfazer o coração delas. Elas vão estar sempre buscando algo a mais e nunca vão se saciar. Um outro ponto também das reflexões de Salomão foi sobre as riquezas. Vamos agora no versículo 8. A gente continua no capítulo 2, e já para o versículo 8 e depois no versículo 11. Versículo 8 do capítulo 2 de Eclesiastes diz assim: amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Versículo 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e esse tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Tudo era vaidade. Mas esse falou ali, correr atrás do vento, isso é vaidade. Você consegue correr atrás do vento? Quem consegue? Alguém consegue alcançar o vento? Não? Tem uma presente uma vez que não dá para estocar, né, o vento. Lembra? Não dá para estocar o vento. Não tem como. Nem encontrar ele. Você pode sentir ele, mas não consegue segurar. Quando você busca a sua vida pensando apenas em riquezas, em realizações financeiras, em prosperidade, é a mesma coisa de correr atrás do vento. Os faraós antigos, irmãos, sabe uma das tradições que eles faziam? Eles pegavam, quando estava perto de morrer, eles guardavam um tesouro. Eles entendiam que aquele tesouro ia durar até a eternidade com eles. Se alguém sabe que aqueles tesouros que eles guardaram foram roubados, foram saqueados, porque não tem como fazer isso. A nossa vida encerra quando nós morremos. Morreu, se morreu em Cristo, você vai esperar ele voltar na primeira ressurreição. Senão, vamos para o terceiro ponto da reflexão de Salomão, que foi o conhecimento. Vamos agora voltar no capítulo 1, a gente vai ler no versículo 18. Capítulo 1, no versículo 18. Diz assim: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Naquele tempo, Salomão falou algo que hoje nós também falamos.
Quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe de nada. Você quer estudar mais. Eu lembro quando eu vim para a faculdade, em 2012, formei em 2016. Tem 10 anos que eu formei. Eu lembro que sempre quando eu fazia algo a mais, ou algum curso, ou uma pós, para aprender mais, parecia que eu estava entrando num labirinto. Eu estudava mais e falava assim, cara, e agora? O que eu faço? Aí eu ia focar no ponto, e agora? Quando você foca a sua vida apenas no estudo, no conhecimento, você vai ficar triste. Porque quanto mais você estuda, mais você percebe que você precisa aprender mais. Então você não pode estudar? Você pode. Sabe que a gente não pode ficar rico, não? Cara, pode. Não pode ter prazer. Claro que pode, irmão. Você pode tudo que você quiser. Mas isso não pode ser o centro da sua vida. Entenda isso. Quando as pessoas buscam apenas o que esse mundo oferece, elas vão se perder. Elas vão cair. O centro da nossa vida, irmãos, tem que ser de Jesus. Consegue apagar e volta normal. Nada disso pode ocupar o centro do nosso coração. Nós estamos vivendo uma era agora, irmãos, que ela só muda de contexto. Está tendo guerra hoje em dia? Está tendo guerra? Tá. Estados Unidos pegou lá o presidente da Venezuela, Rússia invadindo a Ucrânia, Oriente Médio, então não se fala. Tem fome hoje em dia? Tem fome, não tem? Tem desastres naturais? Tem. E antes também tinha. Sempre teve. Independente da intensidade, às vezes está mais intenso ou não, mas sempre teve. Sempre teve. Então o que nós estamos vivendo na nossa vida aqui é o que importa. Porque nós vamos passar por guerras, por dificuldades, por pestes, por doenças. E para onde nós estamos indo? Vamos ver mais um versículo de Eclesiastes aqui, ó. Capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, no versículo 9. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Pedaço novo só se repete com contextos diferentes. Só se repete com contextos diferentes. E muitas vezes nós estamos vivendo igual um relógio. Sabe o relógio trabalha? Ele fica rodeando assim e vai até no primeiro lugar. Nós estamos vendo essa terra muitas vezes, irmãos, igual um relógio. A gente vive e faz as mesmas coisas sempre. Não se arrepende, não muda, não quer ser uma pessoa melhor. Vem na igreja, mas a mensagem não entra no coração. Estamos no mesmo lugar sempre. Faz um check-up da sua vida. Reflita um pouquinho, se você está evoluindo espiritualmente. Não estou falando de coisas do mundo aí fora, não. Se isso acontecer, se for uma consequência da sua fé com Cristo, beleza. Mas espiritualmente, você tem evoluído? Você está evoluindo espiritualmente? Você está no mesmo lugar há anos? Porque tem pessoas, irmãos, que têm 50 anos de igreja e não se converteram. Tem pessoas que estão a vida inteira frequentando a igreja, sentando nos cultos, não falta culto, mas ela mesma não mudou. Porque o eu dela é maior do que a vontade de Deus. Infelizmente. Outro ponto também, irmãos, é que quando nós morrermos, quando nós formos para o cemitério, se Jesus não voltar antes, a gente quer que ele volte à nossa geração, mas se ele não voltar, quando se for para o cemitério, não vai ter um túmulo de primeira classe. É tudo igual. A pessoa que morre, ela vai ter os mesmos processos degenerativos que outras pessoas, independente do que ela fez aqui nessa terra. Nós estamos conversando na lição ali, e a lição de nossa batia está falando sobre a apologética cristã, e a gente falou sobre o budismo hoje. Essa semana a gente estudou, a gente falou sobre o budismo. E nós estamos refletindo que a religião mais coerente que nós conhecemos é o cristianismo. Porque tem religião que, por exemplo, o ateu, se você morrer, acabou. Não tem mais nada, morreu, acabou. Aí tem o budismo que você tem que esvaziar sua mente para se afastar dos problemas. E quando você entra no cristianismo, você entende que mesmo com problemas, você busca aquele que pode preencher o seu coração e te ajudar a enfrentar esses problemas. Por isso nós devemos buscar mais tesouros no céu do que nessa terra. Porque tudo que aqui ou vai ficar para alguém, vai estragar, vai correr. E quando nós morrermos,
depois dessa morte, isso é o que mais importa. Vamos agora ao capítulo 3 de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 ao versículo 20. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 a 20. Diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Versículo 20: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornar? Não. Todos procedem do pó, e ao pó tornar. E muitas vezes tem irmãos que não conseguem se desprender das coisas. Eu quero contar para vocês a história de uma outra avó. Eu conheci minhas duas avós, graças a Deus. Só que essa avó faleceu, e ela nunca foi da igreja adventista. Eu não lembro de frequentar alguma igreja. A nossa família, alguns são, outros não. E ela fez algumas coisas que às vezes nós, como cristãos, não temos coragem de fazer. Nós temos que frequentar dentro da igreja. Eu lembro que no ano 2018, eu estava recém-casado com a Aline, a gente casou em abril, e surgiu a oportunidade de fazer um mestrado. E era o meu sonho, porque eu era na faculdade e tudo mais. Só que esse mestrado, ele era particular. Eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, era 2.000 por mês. Hoje 2.000 já é muito, imagina há quase 8 anos atrás. Aí era maior ainda 2.000. Eu não tinha, porque era como eu vou pagar essa faculdade, não tem como não. E eu fui assim mesmo, colocar nas mãos de Deus aqui. Eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei: mãe, o negócio é o seguinte, a faculdade é 2.000 por mês. Eu preciso pagar o primeiro semestre dela e tentar uma bolsa. Se eu conseguir a bolsa, acabou, eu não pago mais nada. Ainda recebo para estudar. E eu falei para minha mãe: eu tenho, vocês têm ideia, eu tenho tio que é dono do supermercado, eu tenho tio que é dono de autopeça, tem um monte de empresa. Então eu sei que tinha familiares de dinheiro. Eu falei: não, se vocês quiserem emprestar, eu não queria dar, não. Eu lembro que eu tinha 2.000 no banco, guardado. E minha mãe tinha 2.000. Faltava 6. Faltava 5 meses, 2 por mês? Faltava 6.000. E eu falei: mãe, fala com algum desses parentes, ou porque minha mãe conhece todo mundo da cidade dela, né? Algum amigo seu tem empresa, você pode emprestar 6.000 que eu me comprometo a pagar 500 por mês. E um ano para tudo. Aí tá bom, filho. Minha mãe é daquele jeito, né? Ela fala com todo mundo. Às vezes ela pegou as toalhinhas da Rosendária e deu tudo lá. Ela vende mesmo, né? Vendia das coisas da minha avó. E eu lembro, irmãos, que ninguém tinha dinheiro. O tio não tinha dinheiro, o céu não tinha. Os amigos dela que tinham empresa, não tinha dinheiro, não quiseram emprestar. A gente não pode julgar também, a pessoa com medo, né? Mas não quiseram emprestar. E aí minha mãe falou assim: filho, eu estou tentando aqui, mas até agora nada. Em julho, ela foi visitar a gente, 2018. Eu ia começar em agosto. Então eu tinha 15 dias para saber se eu ia fazer o negócio lá. Aí chegou em julho. E ela falou assim: eu consegui os 6.000 reais que faltavam. A gente viu dançado, abraçou e tudo mais. Mas a pessoa que emprestou, ela não quis que eu falasse com você ela. Mas não aguentei ouvir falar. Era a avó Jura. O nome dela é Jurandir, né? Masculino de Jurandir, né? Eu chamava ela de vó Jura. A avó Jura, uma vida sofrida. Meu avô bebeu muito, mulherengo, violento. E ela separa meu avô com, eu acho que tinha 50 anos na época, vai morar sozinha, uma aposentadoria que ela tinha, e ela fazia bico. Ela você mexeu com costura, ela fazia costura, cortar cabelo, ela fazia aqueles detalhes no chinelo, sabe aquelas pérolas no chinelo assim que você vende? Ela fazia sabão. E aí, ela pensou dinheiro. E ela não quis que falasse com você ela. Às vezes tem pessoas que fazem qualquer coisa e todo mundo tem que saber que as fez. Isso é vaidade também, irmão. Ela não quis, mas eu descobri. Minha mãe não aguentou muito. Minha mãe, você sabe que ela fala bastante, né? Não aguentou, falou. E eu fiquei muito feliz, assim, muito grato mesmo, né? Essa mesma avó, um ano depois, um pouco mais de um ano depois, ela foi conhecer o Daniel. O Daniel nasceu em 2019, dia 10 de julho, lá em São Paulo.
E ela foi lá, e estava com 1 mês e meio, e ela foi lá. E naquele ano, irmãos, olha que interessante, naquele ano de 2019, ali no começo do ano, ela chegou na minha mãe, e minha mãe sempre foi muito unida com ela, meus pais, tudo. Ela falou assim: hoje, eu não sei o dia de amanhã, não sei o que vai acontecer comigo. Isso aqui é sempre meu plano, está com você. Se acontecer eu morrer, não esqueça a volta. Você emociona aqui um pouquinho. Valdiva era irmã dela. Nunca casou, sozinha. Elas depois começaram a morar juntas. Sofria de reumatismo gravíssimo. A mão cortada, o cotovelo, o joelho, outra coisa. E ela estava tocando violão, tocava mocinha, tocava. Não esqueça comigo, não. E aí, meses depois ela morreu. Uma morte de 1 semana. Deu um nó no intestino, teve que fazer uma cirurgia de cortar aquele nó, juntar, e nesse processo teve uma infecção generalizada. Morreu em 5 dias. E eu vendo isso, eu falei: não sou nada. Que adianta vir na igreja aqui, às vezes segurando que assim, não ajuda ninguém. Tem gente que está ajudando, não faço nada porque eu conquistei esse dinheiro, eu trabalhei, eu não posso. Tem uma senhora que nunca frequentou uma igreja fazer isso, cara. Assim, para mim, eu tenho que aprender com isso. Eu tenho que aprender com isso na minha vida. Irmãos, nós não somos nada. Nós vamos morrer e vai acabar tudo. E o que a gente fez nessa terra vai corroer, vai ficar para alguém vai vender, alguém vai roubar, não sei, o governo vai pegar metade. Vai acabar. E nós estamos indo para onde? Aqui, eu sempre leio algumas passagens aqui de Ellen White, e ela fala um pouquinho sobre essa questão da vaidade. Aqui na mensagem escolhidas, ela diz assim: ó, a vaidade e o orgulho do coração são alguns dos maiores obstáculos ao crescimento espiritual. E muitas pessoas, irmãos, elas não crescem espiritualmente por causa da vaidade e do orgulho. Eu já falei uma vez isso aqui já. Você já viu alguém ir para tomar alguma punição na igreja por ser orgulhosa? Mas esse é um dos maiores pecados que existe, porque ele te limita a se dizer de outros pecados. Testemunhos para a igreja volume 4. A vaidade, o amor, a exibição e o desejo de ser elogiados levam muitos a se afastar da simplicidade e da humildade que Cristo ensinou. Devemos fazer as coisas para Deus, irmãos, mesmo que seja para outros, sem se preocupar do que as pessoas vão saber ou não, porque você fez. É você e Deus. Se alguém souber, beleza, não foi porque você falou. Caminho a Cristo. O orgulho e a vaidade são traços dominantes do caráter natural e só pode ser vencido pela graça de Cristo. Devemos buscar a Cristo. Em educação, quando o coração se ocupa excessivamente com a aparência exterior, perde-se o senso das coisas eternas. Quando você se preocupa com você, com o seu exterior, você perde o senso do que é mais importante. A vaidade do vestir e o comportamento revelam um coração que ainda não foi plenamente entregue a Deus. E por último aqui, o maior discurso de Cristo. O orgulho humano se opõe diretamente ao Espírito de Cristo, que era manso e humilde de coração. Quando você busca sempre se favorecer, sempre vencer discussões, sempre colocar o seu à frente dos outros, você está se distanciando de Cristo, porque ele era humilde de coração. Eu queria fechar com vocês aqui, irmãos. Fechar ali agora no capítulo 12 de Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo 13. Aqui, Salomão está finalizando o livro de Eclesiastes, no último capítulo, e ele fala algo que é diretamente para nós. O versículo 13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isso é o dever de todo homem. A vida, irmãos, é um sopro, é um vapor. Você não consegue viver mais do que o normal. O que é o normal hoje? Até o que? 110 anos? O limite da nossa geração? Tirando os patriarcas que viveram mais, né? É isso aí.
Para nós talvez seja muito, para Deus é um dia. E a eternidade? E a eternidade? Vai ser para sempre. Sabe nós não queremos ela, não? Sabe nós não queremos ir para o céu, não? Não é o mais importante. Deus não fica triste se você conquista as coisas aqui nessa terra. Mas se essas coisas que você conquistar ocupar o seu coração à frente dele, ele fica triste. Porque ele sabe que isso é o veneno contra o Espírito Santo. Você está se afastando dele. Eu quero fechar com a última passagem bíblica de um cara que a gente admira muito na Bíblia, que foi o apóstolo Paulo. E ele fala algo importantíssimo para nós, está em Filipenses. Vamos em Filipenses no capítulo 3. Filipenses no capítulo 3. Ele vem depois de Efésios, Romanos, depois de Romanos. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, versículo 8 diz assim: sim, deverás considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor no qual, porque todas as coisas considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Em algumas traduções falam lixo, né? Eu considero tudo que eu considero essa vida lixo, para se aproximar de Deus. Que nós possamos, irmãos, colocar isso no nosso coração. Possamos abrir nosso coração para Deus. Tudo que tiver nessa terra aqui vai passar, vai acabar. Mas o que está ocupando o nosso coração que faz a diferença? Eu pergunto para você: o que está ocupando o seu coração? O que está no seu coração? Será que nós estamos buscando algo terreno, coisas terrenas? Ou nós queremos nos transformar em filhos de Deus? Como está sendo o nosso dia a dia? Essa semana estava angustiado demais. E geralmente nós homens, a gente tem um pouco de vergonha de falar sobre o que nós estamos sentindo. Achei mal mesmo assim. E levantava, você trabalha, você tem os projetos que você tem, você fica preocupado se vai dar certo ali ou aqui. E quando foi na quarta-feira, eu pensei assim: meu Deus, eu não parei para estudar a Bíblia ainda. E eu falei: cara, eu estou assim por causa disso. Eu estou numa loucura, uma semana parece um redemoinho assim, você vai, daqui a pouco acabou a semana. E naquela noite, naquela quarta noite, eu estudei a Bíblia, estudei a lição, e eu senti um alívio nos outros dias. Muitas vezes nós estamos nesse caminho, irmãos, nós estamos vivendo, e a nossa vida vai acabar, vai tudo acabar. E aí? Qual vai ser o final da nossa história? Qual vai ser o final da sua história? Que você possa meditar um pouquinho sobre o que a gente conversamos essa manhã. Que cada um faça um check-up seu e pense o que está afastando de Deus. Mas só não pense, não, vamos trabalhar, vamos melhorar. Que você possa sair daqui dessa casa, da casa de Deus, com o Espírito Santo no seu coração, e que você possa retornar hoje, 4h30 da tarde. Lembra que estar aqui no J 4 da tarde é lutar contra a vaidade. Porque todo mundo quer dormir, né? Então, você está convidado para estar aqui 4h da tarde, para nós, mais uma vez, fortalecermos nossa fé em Cristo. Vamos cair em pé? Amém. Vai cantar, não? Oremos. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, pecadores, fracos, pobres, nus. Senhor, sem Ti nós somos terríveis, Pai. E mesmo nós sendo terríveis, o Senhor morreu por nós. Talvez nós não entendamos porque o Rei da pessoa ficou nós, mas o Seu amor Ele vai explicar isso para nós depois. O que nós temos que fazer, Pai, agora nessa terra é Te buscar. É tentar tirar o nosso eu do centro, buscar coisas celestiais, amar as pessoas, fazer o melhor para as pessoas e colocar o Senhor como centro da nossa vida. Colocar o Senhor em primeiro lugar, Senhor, e deixar que outras coisas sejam acrescentadas. Seja isso da Sua vontade, não o que mais quer. Transforma nosso coração, Senhor, nós possamos ser testemunhas de Ti para todos que estiverem ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus.